E gostava de ver de um pouquinho de tudo e não gostava muito do cinema nacional. Eu queria te perguntar, logo de cara, pra gente já entender, como a arte chegou na sua vida, evidentemente que é através de seus pais, mas como o cinema se tornou a sua principal ferramenta de transformação da nossa realidade. É uma coisa interessante, tudo no final das contas tem ligação com família, né? Minha irmã Isabela sempre foi cinéfila, eu sou o caçula, ela é a irmã do meio, tem a Cristina, que é a mãe dos famosos Ernesto Xavier e Luana Xavier, e Isabela sempre foi a cinéfila que comprava, gastava o dinheiro dela, o salário dela, comprando catálogos de filmes de cinema norte-americano, de cinema francês, europeu. Era a pessoa assim que começou aos poucos a me levar para o cinema. Eu sou o caçula temporão, sou 9 anos mais novo que ela e 12 anos mais novo do que Cristina, que hoje em dia todo mundo vê, é ela que parece ser a caçula e eu que pareço ser o mais velho, primogênito. Então, Isabela foi começando a me viciar nessa coisa do cinema. Eu, quando comecei realmente a andar sozinho na rua, foi por uma infelicidade, porque eu estava prestes a repetir de ano no Pedro II, aí me botaram num colégio particular e foi a primeira vez que o pessoal começou a me soltar para ir sozinho, logo ali, do Maitá até Copacabana, para ter aula com essa particular com essa professora. Eu ia repetir em francês, olha só. Caramba. Não bastava, porque matemática, o resto já tinha que tentar salvar a nona para ir para a segunda época. Então eu ia para aula de francês, já pegava o troco da mesada. Antigamente, com mesada, você conseguia ir ao cinema pelo menos 2 vezes por semana. Hoje em dia não dá nem para a primeira vez no mês. E comecei a circular todos aqueles cinemas de Copacabana, principalmente que exibiam cinema de arte, né? Estúdio Copacabana, o Cinema 1 e 2 na Prado Júnior. Quantos anos você estava, Clementina, só pra gente ter uma Isso referência? meados dos anos 80, 14 anos, por Caramba, aí. bem novo, né? É. Então comecei a ficar viciado. Daqui a pouco já ia para Cinelândia, então já saía 2 da tarde, chegava na Cinelândia para escolher que filme eu ia assistir. Eu entrava pela Rua do Passeio, pegava 409, 410, saltava a Rua do Passeio. O que tem hoje no metro? Chegava tipo pouco antes das 2, né? Metro Boa Vista está passando tal filme, no Palácio um filme vai começar às 2, outro vai começar às 2h30. E até o Patê, que hoje em dia é a Igreja Universal, passar pelo Odeon, e escolher o filme que assistir. Então comecei a criar esse hábito e gostava de ver de um pouquinho de tudo e não gostava muito do cinema nacional. Sério? Então, quando Caramba. era jovem, tinha todos aqueles preconceitos naturais Ah. da época, né? Que o pessoal, que é tudo pornô chanchado, é tudo... Aí chegava... se essas eram as das 2, eu ficava enrolando lá de fora, só entrava cerca 2h07, que eu calculava o tempo dos trailers, do curta nacional, para pegar o Canal 100, para poder ver o jogo do final de semana Sim, anterior do sim. Flamengo em Cruz e aquelas jogadas todas, e assistir o filme. Isso mudou, esse preconceito, quando 1989, por aí, eu fui num cinema que tinha na Gávea, que o cinema chamava Rio Sul, mas não era o Sim, nome do sim, shopping. sim. Se você me perguntar qual foi o longa que eu fui assistir naquele dia, eu não vou saber. Mas tinha um curta chamado Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Sim. Eu assisti na película Sim, como filme de abertura Caraca. de um longa americano e eu não lembro, e eu só me lembro que saí do cinema dizendo, gente, existe coisa boa no cinema nacional. Caraca. E comecei a prestar atenção. Porque havia uma política, antes de você passar a pauta, havia uma política antigamente da lei do curta. Então, toda a sessão de longa estrangeiro, até para eles, com a taxa, pagarem o financiamento do cinema nacional, né? Tinha que ter um curta-metragem nacional. Então, as distribuidoras estrangeiras financiavam produção de documentários chatos, de filmes enfadonhos. Então, era A Vida dos Pombos na Praça Paris, a história do monumento, não sei das coisas. Aqueles filmes que o pessoal... para causar uma rejeição, uma ojeriza do público, né? E, claro, quem é criado nessa coisa de ir ao cinema não queria ver... No máximo, o Canal 100, que era o cinejornal que tinha no futebol no final, e assistir o longa. Então, a partir dali, eu comecei a prestar mais atenção, mas só entendi que eu poderia ser um cineasta, até porque eu não acreditava na possibilidade de ser um cineasta negro, mesmo com a família tendo atores e atrizes de referência, como Chica Xavier e Clementino Kelé, quando eu já tinha desistido disso. Fui fazer Belas Artes, fui fazer desenho industrial, porque eu desenhava quadrinhos, e no mesmo ano... 89 eu entro na universidade, na UFRJ, e
estreia Faça a Coisa Certa. Aí eu disse, caramba, tudo que eu aprendi a vida toda dentro de casa sobre as discussões raciais e tudo mais, materializado no longa-metragem. E aí eu vim buscando isso de forma autodidata ao longo dos anos 90, até começar a trabalhar como autor das minhas próprias obras em 2000. Caramba, que mentira. Não, você falou do Ilha das Flores e me trouxe uma memória afetiva muito forte, porque são dois momentos que me impactam muito. Quando eu assisto Ilha das Flores, e eu já assisti ele numa aula de sociologia do colégio, e era um período que eu tava... Sociologia nada, uma aula de geografia, moleque. E depois anos depois, assim, foi algo que me ajudou a pensar no lado social e pensar que a gente tem que pensar na resolução desses problemas, sobretudo da desigualdade em que a gente vive. E depois, quando eu assisti o Estamira, que parece que as coisas voltaram na minha cabeça, e era um momento que eu estava terminando o mestrado, eu falei assim, cara, eu tenho que voltar a estudar. Eu estava na dúvida, já tinha um tempo que já tinha terminado, estava um tempo para voltar para o doutorado, eu falei, eu não tenho que voltar, porque são filmes que, como é impressionante, como um filme mexe com a tua vida, transforma o teu olhar, a tua possibilidade, amplia, né, e ecoa uma série de discussões que estão na nossa cabeça. E eu tô falando isso com um cineasta, é óbvio que fica claro isso. Eu achei legal que ele falou que tudo que ele aprendeu em casa, ele podia passar para o mundo com o olhar, com o seu olhar, né? Isso a arte tem que me encanta, ainda mais no cinema, nossa. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!